Sejam bem-vindos ao Sebrae On, podcast do Sebrae aqui na feira ESX 2024. E hoje estamos aqui com a Dafna, sobrenome, depois ela vai falar para a gente melhor como se pronuncia. E ela é executiva global, com passagens pela Apple, Nike, palestrante e autora do best-seller Power Skills. Então, Dafna, eu acho que para começar esse bate-papo, como você define as Power Skills? Bom, em primeiro lugar, obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês para somar, para multiplicar conhecimento, que é uma das minhas paixões. E respondendo diretamente a sua pergunta, Power Skills, se a gente traduzir ao pé da letra, são as habilidades poderosas. Em outras palavras, são as habilidades sociocomportamentais que são chave para a gente atingir a nossa máxima potência. Meu livro fala sobre isso e de forma super breve e resumida, eu elenco 8 Power Skills, 8 habilidades que eu entendi ao longo da minha carreira, 25 anos como executiva, com passagem em posições de liderança pela Nike, Apple e Microsoft e 10 anos como atleta, jogando em alto nível. Eu fui campeã brasileira de tênis. Eu aprendi e entendi na teoria e na prática essas habilidades que a gente não aprende na escola, que é basicamente uma jornada de aprendizado contínuo. Então a gente começa com a disciplina, falo sobre foco, comunicação, colaboração, empatia, mentalidade de crescimento, pensamento crítico e garra. Agora, o mais importante, Will, que é bacana de dividir para a sua audiência, é entender o nome, que ele foi muito intencional. Em que sentido? Provavelmente a maioria das pessoas conhece o termo soft skills, que quando a gente traduz ao pé da letra, significa habilidades leves. E a verdade é que sempre me incomodou esse termo em inglês ao entender o que eram essas habilidades, porque essas habilidades não tem nada de leve. A começar, difícil da gente tangibilizar, é difícil de a gente entender quando ela termina, porque ela não termina, não tem uma linha de chegada aonde você fala, Will, você é o MBA de colaboração, ou de empatia, ou de disciplina. A gente está sempre se desenvolvendo, e quanto maior o desafio, a gente precisa aprimorar aquela determinada habilidade. E por fim, eu entendi que todos nós, de uma forma geral, a gente não gosta de aprender algo que seja soft, a gente gosta de aprender algo que seja cool, algo que seja sexy. E eu entendi que o termo Power Skill era um termo que melhor definia e traduzia essas habilidades, habilidades poderosas. Perfeito. E aí o que tem a ver com o nosso evento ASX, a inovação, o que você aconselha, o que você acha, pensa da inovação para deixar a experiência do consumidor excelente, né? Inclusive tem a ver com a minha área também aqui no Sebrae, eu gostaria que você discorresse um pouco sobre. Sem dúvida nenhuma, a inovação é chave para empresas que querem liderar. E conectando com o consumidor hoje, mais do que nunca, ele espera que as empresas tragam produtos, serviços cada vez mais inovadores no sentido de melhorar a sua experiência. Experiência de usabilidade, experiência no que diz respeito a prazo de entrega, experiência de compra ou de personalização de produto, de customização. E mais do que isso, quando a gente fala em inovação, a gente está falando em longevidade. Quando a gente olha para as empresas hoje, que são as mais valiosas do mundo, estamos falando basicamente de Apple, estamos falando de Microsoft, estamos falando de Nvidia. E quando a gente faz um raio-x sobre elas, elas não estão lá por acaso. São empresas que, ao longo dos últimos anos, elas estão sempre trazendo inovação. Com certeza. E você considera que o talento é suficiente para alcançarmos grandes resultados? Ótima pergunta, eu adoro falar sobre esse tema, porque eu entendo que aqui no Brasil, principalmente, a gente tem um certo viés para o talento. Talento é importante? Claro que é. Talento nada mais é do que a habilidade que cada um de nós temos para fazer algo de forma mais fácil ou mais rápida. Mas respondendo a tua pergunta, o talento não basta. Talento sem esforço, eu costumo dizer, talento sem esforço é um mero potencial não concretizado. Ele é tudo aquilo que você poderia ser e não foi. E sabe o que é o viés do talento? É bacana a gente dividir com a turma que vai nos escutar. Segundo Nietzsche, ele diz o seguinte,
que todos nós, de certa forma, temos um certo viés do talento. O que significa, quando a gente vê alguém que chegou lá, pode ser um atleta, pode ser um empreendedor, um executivo, a gente tende a dizer o seguinte: bom, claro que chegou lá, super talentoso. E por que isso acontece? Porque isso, de certa forma, nos exime da nossa responsabilidade de colocar esforço para chegar lá. Perfeito, concordo 100% com você. E assim, para encerrar, onde devemos pôr mais energia? Perguntinha. Meta, no método ou na disciplina? Adorei essa pergunta também. Meta, método e disciplina estão super conectados. Mas sem dúvida nenhuma, eu começo com a disciplina. Eu falo que a disciplina, ela é a mãe de todas as habilidades. Ela é a mãe da realização, ela é a mãe da alta performance. E a minha definição sobre disciplina é sobre a gente fazer aquilo que a gente tem que fazer da melhor forma possível quando a gente não está com vontade de fazer. E como que essa disciplina se conecta com a meta e com o método? Primeiro, com a meta, no sentido da gente ter uma clareza da direção, da onde a gente quer chegar e da onde a gente vai colocar a nossa disciplina para jogo. Agora, é extremamente importante, a gente ter um método. E a maioria das pessoas investe muito tempo, canaliza energia somente na meta. E eu costumo dizer, e com base na minha experiência, que não basta apenas a gente ter uma meta sem o método. O método, ele é fundamental para a gente fazer o acompanhamento dos resultados e principalmente entender as ferramentas, as técnicas de como chegar lá. Eu vou dar um exemplo para fechar essa pergunta. Aquela meta clássica que todo mundo tem no começo do ano. Bom, esse vai ser o ano que eu vou deixar de ser sedentário ou vou perder uns quilinhos. Todo mundo tem essa meta, mas a maioria, segundo pesquisas, não consegue alcançar. 90% das pessoas não alcançam essa meta. Sabe por quê? Porque não tem o método. E aqueles que às vezes alcançam sem o método, têm dificuldade depois, quando engorda de novo ou se torna sedentário novamente. Como é que eu faço? Por isso que o método é tão importante. É no fim do dia você saber quais são as técnicas e práticas para você atingir o seu objetivo, e a disciplina permeia tudo isso como uma habilidade chave para você fazer o que você tem que fazer, porque nem tudo na nossa vida, no lado pessoal e profissional, vai ser gostoso. E muitas vezes, a maioria das coisas, a gente não tem a gratificação instantânea. A recompensa, ela vai lá na frente. E por isso a disciplina entra aí, para não desistirmos até atingirmos os nossos objetivos. Perfeito. A gente agradece. Se você quiser deixar algum recado final para o pessoal que assiste, deixar seus contatos, redes sociais, fique à vontade agora. Perfeito. Obrigada novamente. Recado que eu deixo para a turma que está aqui. Minhas redes sociais, Instagram é onde eu divido, compartilho conhecimento relacionado às Power Skills, mas não apenas sobre isso. Eu também falo sobre liderança, sobre autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e profissional e outras das minhas paixões, que são filmes e livros. Eu costumo dividir, faço reviews. Então quem quiser me acompanhar, @dafspace, DAFSPACE, ou no meu LinkedIn, que é meu nome e sobrenome, que é a parte mais complicada, Dafna Blaschkauer. Vai ser um prazer conectar com vocês. Eu falo que eu estou no momento da minha vida, viu, que é sobre meus 3 P's: paixão, pessoas e propósito. E uma das minhas paixões é justamente essa de multiplicar conhecimento, o que me conecta a vocês aqui hoje. É isso. E quem tiver interesse, logo após minha palestra, hoje, estaremos com uma sessão de autógrafo com Power Skills. Vai ser um prazer poder conhecer e fazer uma dedicatória exclusiva para vocês. Ou quem não conseguir estar aqui, através das minhas mídias sociais, vai ter um link onde você também consegue ter o livro com autógrafo. Perfeito. A Dafna aqui no SX 2024 veio brilhantar ainda mais esse grande evento de inovação aqui que a gente está entregando para
público do Sebrae Espírito Santo. Agradecemos pelo tempo e seja bem-vinda e volte mais vezes, por favor. Vai ser um prazer. Obrigada. Agradeço.